Feliz sábado. Atendendo o pedido de alguns, vou tentar aqui fazer um comentário da lição. Não sei como vai ficar, eu só tô ligando a câmera e vamos sair falando. Depois vocês me dizem se gostaram ou não. A lição dessa semana a gente falou sobre Josué, capítulo 2 e capítulo 9. São dois capítulos que, sinceramente, eu nunca tinha feito uma conexão entre os dois, por acharem que eles estão até cronologicamente bem distantes. Mas o autor fez e eu achei muito interessante que deu certo. Então, no capítulo 2, a gente vê a história que Josué manda 2 espias. E interessante ele mandar 2 espias é que Josué tinha sido um dos 2 que tinham aprovado no passado, 40 anos antes, que era para entrar na terra. Mas mesmo assim, o Josué não era... Ele não se sentiu assim que depois de 40 anos ele tinha condições de falar que ainda sabia como que era a terra, né? Então, enviou outros 2. E eles vão lá então para Jericó, que seria a primeira cidade a ser encarada, porque ela é uma fortaleza. E natural que uma fortaleza fique nas bordas, né? Para evitar que povos estrangeiros adentrem em sua terra. Ainda mais na terra deles ali, que Canaã era diversos povos diferentes, mas no futuro Jericó também seria para o povo de Israel uma fortaleza. Mas o que chama a atenção é que começa fazendo esse paralelo do capítulo 2 com números em que os 12 espias são enviados, né? E alguns paralelos acontecem que, basicamente, na primeira vez são 12 enviados, todos trazem bons reportes no início sobre como que é a Terra, mas não que eles tenham condições de vencê-la. Interessante a citação dos 10 espias que não aceitam, é que eles praticamente falam que Deus não teria condições de vencê-los. E aí, por isso que Deus realmente faz eles peregrinarem nos 40 anos no deserto, referente aos 40 dias que eles ficaram vigiando a terra, espiando a terra. Mas Josué não tinha sido um deles, por isso agora ele era o líder. E ele tentando talvez não fazer o mesmo erro, não manda tanta gente, mas manda 2. E agora os 2 espias vão fazer diferente dos outros dos 12 que tinham feito. Antes os 12 tinham feito mais um tour, para saber como que era a terra de fato. Agora eles iriam fazer uma expiação muito mais militar, uma espionagem muito mais militar. Mas eu queria trazer a perspectiva da história numa perspectiva de Raabe, porque parece muito óbvio tudo que acontece, porque a gente sabe a história no final. Mas note como que a história é um pouco distante quando a gente esquece que a gente sabe a história. Imagina que você é Raabe. Você é uma prostituta, e aqui existem 2 possíveis tipos de prostituta naquele tempo. O primeiro que a gente já conhece mais, que é realmente pela prostituição básica em si, que tem até hoje nos nossos dias. E o segundo seria uma prostituta mais cultica, né? Mais sacerdotisa, a depender do tempo. Eu não encontrei na Ellen White algo que falasse qual que das 2 ela era, mas talvez até tenha, só não consegui achar. Mas vamos supor que ela fosse a segunda, né? Que ela fosse uma sacerdotisa cultica. Imagina a sua situação. Você vive num povo que está bem consolidado naquele lugar há muito tempo. Você tem seu próprio Deus. Você tem sua rotina, sua vida. Presta culto a esse Deus. Mas os seus avós ouviram falar de que o grande império egípcio caiu por um povo de um bando de nômades que há 40 anos estão vagando por aí num deserto. Só que agora estão próximos. Será que um bando de nômades consegue vencer vocês dentro de uma fortaleza? Será que o seu Deus que você cultua há tanto tempo é tão pior assim que o Deus deles? E aparentemente isso mudou bastante como ela começava a pensar as coisas. Até que realmente um dia chegam 2 forasteiros na cidade. De alguma forma ela começa a conversar com eles. Note que esse é um ponto interessante, né? A Bíblia só vai contar realmente o conteúdo principal da conversa, mas como será que chegou nessa conversa, né? Porque não é algo comum que você consiga chegar para saber que de fato são forasteiros, são realmente esse povo nômade, que depois realmente seria daquele Deus que ela ouviu falar. Mas de alguma forma isso acontece. E quando acontece, ela diz uma das constatações mais bonitas da Bíblia, né? Ela fala que Deus realmente é o Deus poderoso. É Ele quem vai tomar a terra, e ela já sabe disso. Mas aqui eu quero fazer um parênteses que é muito importante, porque você vai ver esse parênteses na carta aos Romanos e também na carta a Tiago, que ela constatou de fato que Deus era poderoso. Mas isso não necessariamente significa que ela tinha fé neste momento. Ou pelo menos não era visível a fé neste momento. Ela tinha convicção. A gente vai ver fé exatamente no próximo passo que acontece,
Quando então acontece um certo burburinho em volta, né? Começam a ver que talvez existissem forasteiros ali que fosse exatamente do povo que seria o invasor no futuro. E aí você, Raabe, pensa em trazê-los para dentro da sua casa. Olha só a situação. Então você realmente começa a demonstrar fé quando você entende que mais que simplesmente algo cognitivo, é algo que você realmente entende que Deus é aquele poderoso que você quer seguir. E agora você vive sua vida baseada nisso. Então você sabe que realmente Deus vai tomar a terra. Isso é a sua convicção e agora você está trazendo em palavras e em ações. Então você rápido coloca todo mundo dentro, os dois dentro da sua própria casa. Olha só coisa. E aí chegou o fatídico momento em que os soldados batem a sua porta e perguntam onde estariam os forasteiros. Para nesse momento e imagina a situação da decisão dela. Ela tinha duas opções principais. Você, no caso, vou colocar você como Raabe. Ou você entregava os forasteiros e deixava de correr risco de vida. Ou seja, você praticamente escolhia a vida presente. Ou você realmente apostava no futuro. Então você deixava de entregá-los, corria risco de morte, porque se realmente vocês quisessem entrar e achassem, você morria, além dos forasteiros. Mas confiando de que realmente talvez alguma coisa ou outro Deus fizesse alguma coisa, ou principalmente, acho que ela nem sabia exatamente disso, mas que a outra vida seria melhor do que a que ela tinha nesse momento. Então ela tinha essas duas opções e ela escolheu a segunda. Não sei se percebe, mas como é um pouco da nossa decisão hoje, e como muitas das pessoas ao longo da Bíblia tiveram que tomar essa decisão, entre uma certeza presente e uma incerteza futura. E ainda assim elas tomam a decisão pela incerteza futura. E eu quero fazer os parênteses agora de você sendo o espia. Você confiaria a sua vida numa ideia de uma prostituta? E só fazendo o último parênteses que o autor da lição também faz, que é muito importante. Note que, sim, ela mentiu. Que a Bíblia não endossa esse fato. A Bíblia vai endossar muito a fé dela e como ela, pela sua convicção, quis salvar os espias. Mas a Bíblia não diz que foi o certo ela ter mentido. Então, é importante entender que, sim, é pecado, mas também Deus perdoa. E isso é um ponto importante para também a gente ver na segunda parte da história. E a partir disso, então, por algum motivo, realmente eles acreditam na mentira de Raabe e eles vão embora lá, os soldados. E aí, olha o que a Raabe fala agora. Ela, pela convicção dela, ela fala, agora assim como eu agi com misericórdia com vocês, que o Deus de vocês também age de misericórdia comigo. Os espias falam assim, coloque agora um laço, um lençol na sua janela vermelho. Interessante porque a gente olha e fala, nossa, claro, faz muito sentido. Você percebe que não faz muito sentido? Porque a gente sabe a história que realmente as muralhas vão cair. Mas ali nem os espias e nem Raabe sabiam que a muralha ia cair. Na cabeça deles, provavelmente, seria assim, vai ter uma grande guerra aqui, pelo menos a gente sabe onde tiver um lençol vermelho, a gente não entra e mata. Você confiaria? Agora pensa você, Raabe, você confiaria? Tudo que você fez, tudo mais baseado num cordão? A sua chance de salvação, de vida, é baseado num cordão. Você vê como o evangelho é muito doido? Que às vezes a gente acha que a gente tem tudo controlado e que tudo faz sentido. E a gente, no final das contas, quando alguém estranho vem e fala, mano, tá bom, né? Mas ainda assim, exatamente faz sentido pra nós. E é isso que nos move. Então isso acaba com a cena de Raabe. E nós acho que ainda vai acontecer a travessia do Rio Jordão, conquista de Jericó de fato, Ai, e depois vai vir lá na frente agora de Gibeonitas, capítulo 9. No capítulo 9, a gente vai ver, então, essa história de que os Gibeonitas, é interessante, né? Quando Raabe mente, show de bola, todo mundo gosta dela porque ela faz parte da linhagem de Messias. Os Gibeonitas não tem essa grife inteira, então a gente já olha com péssimos olhos para eles. Mas os dois mentiram. Então, os gibeonitas, sabendo também, era um povo, estava vindo o povo de Israel agora avançando para dentro das terras, eles eram talvez os próximos, ou muito próximos disso. Então, eles fingem ser um povo distante, enganam o povo de Israel e dizem que são um povo muito longe e tal, então que fizessem um juramento que não os destruísse. E aqui entra a palavra, o texto-chave da história, né, que Josué não consulta a Deus.
E aí, interessante, né? A primeira lição básica que a gente aprende é que realmente qualquer líder mesmo, depois de muito aprendizado, também pode errar, né? E aí o detalhe, ainda cai na conta de Josué, não acha? Ele é enganado, mas a culpa é dele, pô, não consultou a Deus. Mas a conclusão que a gente tira é, para tudo que você fizer, consulta a Deus. E haja coisa para consultar a Ele. Isso é um ponto interessante pra gente pensar. Será que a gente realmente faz nesse processo? Tem alguma situação que eu peço para Deus? Ou nosso fluxograma normalmente é, tem um problema, tento resolvê-lo, não consigo, falo com Deus, e aí talvez venha a solução. Pensa um pouco aí como a gente faz, porque realmente isso mostra que aqui foi realmente uma falha de Josué. Mas ainda assim, a saída de Josué é muito boa. Mesmo que ele demonstra simplesmente misericórdia. Ele faz exatamente o que seria previsto, dado que você não consultou a Deus. Tá bom. Não vamos destruí-los, mas vocês serão aqueles que servirão o templo. Então são eles que vão pegar água e cortar lenha. E assim foi por muito tempo. E o bonito da história, né? É que é mesmo a partir de uma mentira, de novo, acontece a graça, porque eles trabalham no templo, passa-se todo o tempo até chegar no exílio, e no retorno do exílio, com Esdras e Neemias, o autor da lição fala que eles também ajudaram na reconstrução do templo. Interessante esse ponto, né? Pouquíssimos povos, se não só os judeus, haviam podido construir o templo junto. Os samaritanos propuseram e não puderam, os outros povos em volta não, mas os gibeonitas puderam. Então mostra também que existe graça fora também do arraial normal dos santos. Para concluir então, apesar dos começos meio truculentos, né, do ponto de vista moral, talvez ético, você vê que existe graça para muita gente ainda. Obviamente não estou recomendando ninguém a mentir. Você nota como Deus olha muito mais que simplesmente um ato falho. Ele olha realmente o que as pessoas querem e como ele as vê depois de salvas. Então é isso. Que vocês tenham um bom sábado e que estudem mais a lição, hein? Um abraço.